Jesus, vamos estar orando, vamos tocar de pé. Nós oraremos a Deus, amém? Senhor Deus eterno, damos graça, Pai, pelo imenso privilégio que temos de estar ante a Tua presença, Pai. E assim podendo, Pai, mais um dia aprender, ó Senhor, Pai, da Tua palavra, Pai. Porque estamos aqui, Senhor, Pai, não para falarmos de Jesus, mas estamos aqui, Jesus, para que Tu fales a nós, aos nossos corações. Obrigado por cada vida, Senhor, Pai. Planta, Pai, esta semente, Pai, e faz brotar e frutificar no coração, Senhor Jesus. O Teu amor, Pai, esteja para todos sempre em nossas vidas, em nome santo do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Pode estar sentado aí. Pessoal, eu vou louvar um cântico só, porque eu quero meditar um tempo a mais na palavra de Deus. E hoje nós estaremos estudando, tá, a partitura e o vocal também. Né, o pessoal que assistiu aqui a apresentação dos meninos aqui, né, deu para perceber que eles estão desenvolvendo, graças a Deus, e vão desenvolver mais. E eu quero incluir você para a gente montar a nossa orquestra, ok? Vou estar louvando assim. Acho que você não colocou que ela reclamou de barriga, mãe. Solidão
aqui a casa, nesta casa, da qual, na realidade, eu sei que muitos de vocês não sabem um pouquinho da história da igreja aqui, pessoal, mas a igreja aqui, quando ela nasceu, a verdade é o seguinte, esse lugar aqui, ele nem alugado não era. Entramos eu e o pastor Fernando, e ele veio comigo aqui, bem onde vocês estão assentados aí, nós oramos aqui, orando ao Senhor e abençoando este lugar, falando que aqui seria pregada a palavra de Deus, falando que aqui seria feita a obra de Deus, e com certeza vocês são a prova, né, de que Deus ele ouve a oração e a promessa também de todas essas coisas. E eu sei que por muitas e muitas vezes, pessoal, a gente enfrenta tanta batalha, tanta dificuldade nas nossas vidas, e a verdade é que é necessário que nós passemos por isso. E é a respeito disso que eu quero, né, o Espírito Santo quer ministrar nesse dia de hoje a vocês jovens, lá no livro de João, capítulo número 16, versículo de número 33. João, capítulo número 16, versículo número 33. E a certeza que nós temos, amados, é que realmente Jesus, ele nos ama, independentemente do que nós venhamos fazer, né? Mas Jesus Cristo, ele realmente, ele nos ama de todo o coração, e a gente tem que começar a compreender. João 16, versículo número 33. Todos acharam? Sim. Diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Em nome de Jesus, sua cabeça. Senhor Deus, Pai, Jesus Cristo, neste momento, Pai, anulo a mim mesmo, Pai, declarando que como homem nunca fui, não sou e jamais serei, mas nós, a Tua igreja, Pai, os jovens que aqui estão presentes, temos certeza de todo o coração que eles creem que Tu és o Filho de Deus e que Tu verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que sempre serás. Fala conosco nesta tarde, Pai, neste início de noite, Senhor Jesus, e assim, Pai, o Teu nome seja glorificado no meio dos Teus jovens, Senhor Pai, e que eles possam crescer no amor, na graça, na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, pessoal? Pessoal, a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições. Agora eu quero ir com vocês lá na oração de Jesus Cristo, que é um capítulo depois, que é João 17. Ele fala que no mundo nós teremos angústias e aflições. E essa angústia e aflição, pessoal, eu não digo que é a mesma angústia e aflição que talvez os apóstolos, né, e muitos dos discípulos na igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo passaram. Mas hoje nós temos um outro tempo. Quando a gente, né, alguns dos jovens que assistiram, né, aquele documentário a respeito de Roma, que mostrava a perseguição à igreja, eu acredito, não sei, no coração de vocês, mas a gente olha e pensa assim, meu Deus do céu, hoje não acontece nada disso, não é verdade? E a gente não sofre nenhuma perseguição desse tipo, né, de tentar matar a gente, de tentar perseguir a gente para nos matar. Hoje existe uma outra perseguição. Que perseguição que é, pessoal? E aí que eu quero mostrar para vocês. À medida que o nome do Senhor Jesus Cristo ele era pregado, o que acontecia, pessoal? Naquela época, na igreja primitiva, eles perseguiam e matavam, não é verdade? Só que o que acontece? Estava funcionando essa tática? O inimigo estava vencendo com essa tática? Por exemplo, o inimigo perseguia a igreja, né? Perseguia os cristãos. O que acontecia? Os cristãos fugiam, iam para um outro lugar, não é verdade? E ali eles estavam fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus também. Ou seja, o cristianismo estava crescendo. Eu quero mostrar esta igreja para vocês e essas profecias no livro de Apocalipse, com as cartas às igrejas, né? Eu quero que vocês abram ali no livro de Apocalipse, a partir do capítulo de número 2.
Esta é a primeira carta à igreja de Éfeso. Isso aqui é uma alegoria. Alguém sabe o que é uma alegoria? Alegoria, na realidade, pessoal, é algo figurativo. A palavra de Deus fala lá no livro de 1 Coríntios que nós podemos compreender a palavra de Deus de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras? Nós podemos entender a palavra de Deus como naturalmente, ou nós podemos compreendê-la através do quê? Do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Agora olha só a questão aqui. No capítulo número 2 do livro de Apocalipse fala assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a sua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso aqui é a primeira igreja. São 7 cartas. São 7 cartas às 7 igrejas. 7 cartas que representam cada tempo específico. Isso daí é o quê? É uma profecia. Na realidade, uma profecia para quando? Para os dias antigos, para a antiguidade, vamos dizer assim, para as idades que foram passando, a igreja na Idade Média, a igreja na Idade Moderna e a igreja contemporânea. E todas essas cartas, elas vêm seguindo uma sequencial. Esta primeira igreja, vamos dizer assim, ao anjo da igreja de Éfeso, era uma alegoria. Que alegoria? Da igreja que havia abandonado quem? O ensinamento de Jesus Cristo. Primeiro momento. Por que o primeiro momento? Porque a palavra de Deus fala que até os apóstolos de Jesus Cristo que negaram ele. Qual que era a profecia que tinha sobre o Senhor Jesus Cristo, que está escrito lá no livro de Zacarias, se não me engano? Que diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. É exatamente essa igreja. A segunda carta à igreja de Esmirna, ele mostra a seguinte coisa: estas coisas, o versículo número 8 diz assim: o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e há blasfemas do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga do inimigo, de Satanás. Não tema das coisas que tens de sofrer. Eis que o inimigo, o diabo, está para lançar em prisão algum de vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então olha só o que diz aqui. Por que nós lemos ali a respeito do quê? De vencedor? Nós estamos vendo que todos falam a respeito do vencedor, aquele que vencer, não é isso? E a palavra no livro de João fala o quê? No mundo tereis o quê? Angústias e aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus Cristo está querendo nos ensinar é exatamente isso. As igrejas de Apocalipse, todas elas passaram por um momento específico de tribulação, de angústia, de sofrimento. Mas aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim. Então olha só, lá na última carta à igreja, que é a igreja de Laodiceia, olha só, no versículo de número 14, 3:14, você pode ver, são 7 igrejas. A primeira igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por fim a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja dos dias de hoje. Como assim dos dias de hoje? Olha só, a gente vai entender aqui, ó. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, capítulo número 3, versículo número 14 de Apocalipse. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Olha só a diferença aqui. Existe uma diferença de todas as cartas, é exatamente essa. Que a mesma palavra que foi dita lá em João 16,33, ele diz aqui. Sabe por quê? Porque por muitas vezes nós não passamos por perseguição da maneira que aqueles homens passaram. Nós não passamos por fome, às vezes, do jeito que aqueles homens passaram. Nós não passamos por naufrágio da mesma maneira que aqueles homens da igreja primitiva passaram. Mas eu digo para vocês, hoje nós temos muita coisa em nossas mãos. Nós temos alimento em abundância, nós temos tecnologia ao nosso redor, nós temos entretenimento, nós temos tantas e tantas coisas que por muitas vezes faz o quê? Nos afasta de Deus. Como assim? Professor, pastor, amigo, tanto faz. O que isso significa se a gente for parar e pensar? Isso significa o seguinte, pessoal, que por muitas e muitas vezes a estratégia de perseguir a igreja não deu certo se a gente for parar e pensar. Não, não é? O que aconteceu então? Eu vou parar de perseguir a igreja. Qual foi a estratégia do inimigo? Eu vou matar todo mundo. Essa foi a primeira estratégia do inimigo de nossas almas. E ele tentou matar todo mundo, não é verdade? Como nós vimos. Não deu certo. E ele viu que aquela estratégia não estava dando certo. O que ele pegou e fez então? Então eu vou colocar agora a idolatria no mundo. Eu vou colocar um monte de deuses e vou colocar ali o coração do homem, o desejo do homem, para que ele sobressaia e o homem declare que ele mesmo ele é o próprio Deus. Não foi isso que aconteceu, se a gente for ver a história? O que aconteceu? Também não deu certo. Por quê? Porque o povo continuava se aproximando de Deus. E por última instância, qual foi o dito então? Isso nada está adiantando. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos fazer que o povo, as pessoas, vivam e venham à igreja. E participem dos cultos e de todos os lugares. Mas que as pessoas vivam um cristianismo hipócrita. Cheio de mentira, cheio de falsidade. Vamos fazer com que os ministros, os pastores, padres e sei lá quem, daí por diante, eles mintam, que eles roubem, que eles tenham ganância no coração. E é o que nós vemos nos dias de hoje. Falta pessoas que pregam o quê? A verdade, que fala do amor, que fala da graça e que fala do quê? Da misericórdia, do perdão divino do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que esta palavra é uma palavra que por muitas vezes não faz diferença para nós. Por quê? Porque por muitas vezes nós dizemos o quê? Nós não temos falta de nada, nada está faltando para nós, está tudo bem em nossas vidas. Mas a palavra de Deus fala que Deus ele repreende a quem Ele ama. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos tranquilos. Mas quem sabe o dia de amanhã? Será que nós estamos preparados para o dia mesmo, no momento que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, buscar mim, buscar você? Se Jesus Cristo voltasse hoje, a tua consciência diria que você iria para o céu ou não? As coisas que você faz, será que você faz coisas o suficiente, vamos dizer assim? Ou que você vive a vida que Deus quer para você? Será que eu estou preparado para ir para o céu hoje? Ou eu diria assim, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém. A gente poderia dizer assim. Mas será que é por isso que nós vamos herdar o céu? A palavra do Senhor fala no livro de Efésios 2, capítulo número 8, que fala que não é de obras, não é pelo que eu faço, não é porque eu sou bom, não é porque eu dou presentes para as pessoas pobres, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E aqui nos dias de hoje, sabe qual que é a nossa aflição? Sabe o que nos separa de Deus? O que nos separa de Deus por muitas vezes é o nosso computador. O que nos separa de Deus por muitas vezes é o nosso celular. O que nos separa de Deus por muitas vezes é tantas e tantas coisas que estão ao nosso redor. Mas então a gente tem que fazer o quê? Jogar tudo fora? Lógico que não estou falando isso. Mas eu estou falando
né, e passando para vocês o seguinte: a gente precisa ter o quê? Um convívio com Deus. A gente precisa conhecer Deus quem Ele é. A gente precisa saber por quê? Porque se nós estamos preparando para o quê? Para estar na eternidade juntamente com Ele, nós temos que lutar para o quê? Para conhecê-lo, para viver a vida que Ele o quê? Prometeu para cada um de nós. Não é fácil, pessoal, isso é muito difícil. Porque é mais fácil a gente se desviar, vamos dizer assim, das coisas de Deus, do que o quê? Andar nos caminhos de Deus. Eu li esses dias na igreja, e eu quero convidar vocês a lerem também, lá no livro de Jó, capítulo número 28, que fala um pouquinho a respeito do que é a inteligência. O que é inteligência mesmo? Jó 28. 28. Olha só a respeito do que é a sabedoria. Fala assim, ó: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. A minha versão diz assim, tem outras versões que dizem diferente, né? Eis que o temor da sabedoria e a inteligência é o desviar-se do mal, né? Isso é de versão para versão. Agora, será que nós desviamos do mal? Será que nós fugimos do mal? Então, a questão que eu digo para cada um de vocês, eu sei que a nossa aflição hoje, por muitas vezes está porque o amigo não conversa, o amigo não conversa, então porque fulaninho, beltrano, ciclano. A vida do jovem, por muitas vezes, é esse momento que vocês estão vivendo, né? Então, pequenas brigas dentro de casa, meu pai não entende, minha mãe não entende, eu falo com minha mãe briga comigo, minha mãe acha que eu sou criança e não sei o que lá, e às vezes a gente briga, né, com os nossos pais também. Mas é como nós vimos e nós ouvimos também da palavra de Deus que o quê? Que nos últimos dias viriam tempos difíceis. E que tempos difíceis são esses? É exatamente esse tempo, qual? Que muitos vão chegar a dizer, eu sou o Cristo, né? Eu vim aqui falar a verdade, mas o que? Na realidade não. Eles estão mentindo, eles estão trazendo uma outra palavra. Então, que todos nós, no mundo, tereis aflições. A gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por momentos difíceis. Mas o que? Jesus Cristo venceu o mundo por mim e por você. Agora, nós temos que acreditar de verdade, né? Crer de todo o coração, porque Jesus Cristo ele venceu o mundo. Agora, a palavra de Deus fala assim: eis que estou à porta e eu estou batendo. Ele não arromba a porta do nosso coração, ele bate. Aquele que abriu, eu vou entrar e vou fazer morada nele, e vou cear junto, vou me alimentar. Ele fala o quê? Ele vai morar junto com a gente. Então, que você possa ter esse convívio com o Senhor Jesus Cristo. Fala assim: Senhor Jesus Cristo, entra no meu coração, entra na minha vida, transforma a minha vida, eu quero conhecer a você. Se o professor, o pastor, né, o BD que está falando que essa palavra é a verdade, então se é verdade, me mostra. Um dia eu orei assim, mas eu procurei estudar. Né? E como nós falamos na semana passada, o Senhor fala no livro de João 5,39 que examinais as Escrituras, porque cuidai nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu sei, amados, que é difícil, por muitas vezes o quê? Ao meio de tantas e tantas coisas que nós temos em nossas vidas, buscar a Deus. Né? Mas não espere o dia ficar ruim na sua vida, não espere uma situação difícil na sua vida para você começar a buscar a Deus. Comece a buscar a Deus hoje. Enquanto tem tempo. Livro de Isaías 55, capítulo número 55, versículo número 6. A palavra do Senhor diz assim: invocai enquanto estou perto, buscai enquanto se pode achar. Né? E no livro de Amós ele fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. E correrão errantes de um mar até outro mar, do oriente, do norte até o oriente. Eu acredito que é mais ou menos assim: buscarão, mas não encontrarão. Então vai chegar um tempo que as pessoas vão buscar a Deus, mas não vão mais encontrar. Então que nós, enquanto nós temos aqui a oportunidade de buscar a Deus, que nós possamos buscar a Deus de todo o coração. Amém? Em nome de Jesus Cristo? Pessoal, eu sei que, né, tantas e tantas coisas nós fazemos, e o desejo do meu coração é que todos vocês, os jovens, possam se fortalecer dia após dia. Né? Eu quero estar passando algo novo para vocês. Quero estar passando a ideia do que nós vamos estar fazendo também. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Quero convidar vocês a estarem de pé, orar e abençoar a vida de todos vocês. Amém? Glória a Deus.
Senhor, meu Deus e Pai, diante de Ti, como ministro do Evangelho, ministro sua bênção sobre a vida de cada jovem, Pai. Fortalece-os dia após dia, Pai, no seu amor, que eles possam sentir esta fome, a sede de conhecer a Ti, de ouvir a Tua palavra, Pai, de conhecer realmente quem Tu és, Senhor Jesus. E assim que nós possamos viver no Teu amor, na Sua graça, no Seu perdão, na Sua misericórdia, em o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Te louvamos, agradecemos, Pai, e eu abençoo a vida de todos esses jovens, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém.